Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A IAMESP, com muita honra, recebe os convidados e os palestrantes de hoje, vocês inscritos, nossos associados, nossos parceiros, nossos afiliados. Agora eu passo a palavra para o Alexandre, que é o nosso organizador dessa noite, para que nós consigamos dar andamento e cheguemos ao nosso palestrante, que assunto tão interessante e inovador para o nosso setor que nós estamos esperando. Alexandre, por favor, andamento e que todos tenhamos um período prazeroso aí de informação. Boa noite. Obrigado, Silvia. Só lembrando a todos que eventualmente ainda não conheçam a Silvia é a primeira mulher a ser presidente da nossa associação, a IAMESP, tá ok? É uma associação sem fins lucrativos com foco em disseminação de conteúdo técnico para o setor metroferroviário. Meu nome é Alexandre, sou vice-presidente de atividades técnicas, atuo junto com a Silvia na coordenação desse tipo de evento, essas lives, né, voltadas para o setor metroferroviário. A gente atua também na coordenação da Semana de Tecnologia Metroferroviária. De antemão, já deixo aqui um convite a todos a estarem conosco no mês de setembro. A Semana de Tecnologia vai ocorrer de 13 a 16 de setembro. E hoje a gente tem essa live com esse assunto bem interessante, vai ser ministrada pelo Dr. Luiz Alberto Fioravante, ações do governo de São Paulo para implantação de shortlines ferroviárias de cargas e passageiros. Desde já gostaria de agradecer o apoio do sistema Confia-CREA e também a Mútua de São Paulo. Eles têm dado apoio contínuo à IAMESP e isso é muito importante para a gente continue existindo e realizando mais eventos como esse. Temos também nossas empresas parceiras que também fazem um apoio contínuo à nossa associação. Temos aqui a Backroom, a Transvia e, recentemente, a Tramontina também está conosco, apoiando as nossas atividades. Deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês, essas empresas que fomentam aí essa disseminação de conteúdo técnico. Eu gostaria de compartilhar rapidamente um vídeo do CREA sobre as ARTs e, na sequência, eu passo a palavra para o Ayrton Camargo dar sequência no nosso conteúdo. Só um minutinho. Só lembrando que essa live ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal da IAMESP, tá? Então, eventualmente, quem não conseguiu assistir vai poder ter acesso depois. Os participantes que estão aqui vão poder também compartilhar o link com outros profissionais do setor e, eventualmente, indicar a nossa live de hoje aqui para o pessoal assistir depois. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito obrigado, então, pela participação de todos, que tenhamos um excelente evento. Ayrton, passo a palavra para você
se apresentar e fazer a apresentação do Dr. Luiz Alberto Fioravante também. Muito obrigado, pessoal. Você está sem som, Ayrton. O seu microfone está fechado. Obrigado, Alexandre, por passar a palavra. Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem aqui à nossa presidente, como lembrou Alexandre, a primeira mulher a presidir a IAMESP, e foi privilegiada nesses tempos de pandemia, né, que revelou uma verdadeira guerreira, não só na defesa aqui da nossa entidade, mas na agregação de todo o setor que se congrega aqui na IAMESP. E também não posso deixar de citar os grandes e importantes trabalhos do Alexandre, que tem sido aqui um dos pilares técnicos aqui da IAMESP, é quem eu presto aqui a minha gratidão e o grande privilégio por estar juntos. Mas essa é uma noite de alegria, primeiro por termos todos vocês aqui nos assistindo e por termos um amigo aqui, que é o nosso convidado especial, Dr. Luiz Alberto Fioravante, já participou de outros eventos aqui da IAMESP na qualidade de presidente da URBS de Sorocaba, uma importante empresa gestora de mobilidade, uma referência para aqueles que trabalham com políticas públicas. Foi também secretário de Planejamento da Prefeitura de Sorocaba e tem uma extensa vida técnica no meio da mobilidade. Foi um dos pioneiros aqui do metrô, onde nós começamos a nossa vida profissional. Então, é uma alegria enorme, um privilégio termos uma pessoa de um currículo tão extenso aqui nesse debate da noite. Mas, atualmente, o doutor Fioravante é responsável pela área de planejamento de ferrovias do Estado de São Paulo, numa área em que as políticas públicas estaduais estiveram ausentes, praticamente desde o tempo em que a FEPASA foi transferida para o governo federal, e a gente vê também com muita alegria a volta da discussão das políticas de ferrovia no seio da matriz logística do Estado de São Paulo, particularmente pelo tema das short lines, que foi o que nos atraiu para trazer aqui o Dr. Fioravante. As short lines já são conhecidas, já são praticadas em vários países do mundo. A gente tem sempre como referência os Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária de mais de 200 mil quilômetros. E o curioso, né, o que nos chama a atenção é que numa malha tão extensa, as short lines nos Estados Unidos ocupam uma extensão de mais de 70 mil quilômetros, que é mais do que o dobro do que o Brasil tem de ferrovias. E é uma malha de short lines que é operada hoje por mais de 600 operadores diferentes, focada na sustentação, no fomento da microeconomia regional, seja no transporte de carga, seja no transporte de passageiros. Enfim, é uma experiência americana que deu certo. Eles têm especificamente um marco regulatório que dá sustentabilidade a esse mercado. Então, são aspectos muito relevantes, não só da realidade da existência desse serviço como uma atividade econômica privada e lucrativa, mas que sustenta a microeconomia regional, mas que também é amparada por um marco legal que é fundamental para tornar esse mercado atraente para o setor privado. Então, são temas muito importantes, naturalmente, não vou me estender nisso aqui, mas eu coloco como abertura para a gente ficar atento, e tenho certeza que o Dr. Fioravante, com a sua experiência, está trazendo essa agenda também para tornar factível esse mercado das short lines no estado de São Paulo. Para finalizar, eu lembro que o estado de São Paulo chegou a ter mais de 9 mil quilômetros de ferrovias, e só a FEPASA, criada em 71, era responsável por 5.300 quilômetros de vias férreas operadas por carga e passageiros até recentemente. Malha essa, sob gestão da FEPASA, que se capacitou para operar trens curtos de carga, trens elétricos de maior velocidade, numa programação operacional compatibilizada com os trens de longa distância que ela também operava. E, de repente, esse modelo para o qual ela vinha se capacitando foi desmontado e o que sobrou da sua malha integra uma outra forma de logística, que é o transporte de granéis de longa distância, sejam eles das regiões produtoras do agronegócio até o porto, ou vice-versa, e simplesmente atravessam o estado de São Paulo sem necessariamente fomentar a microeconomia local de várias regiões que nós temos. Então, são temas muito interessantes, a gente fica muito satisfeito dele estar entrando na agenda da logística do estado de São Paulo, particularmente agora
pelas mãos aí da coordenação do Dr. Fioravante, a quem eu agradeço mais uma vez a sua presença e passo a palavra, então, para a sua apresentação. Nós teremos o chat aqui da apresentação aberto para perguntas e no final da apresentação dele nós teremos cerca de 15 minutos para que ele possa responder as perguntas dos nossos participantes. Muito obrigado e uma boa apresentação a todos. Dr. Fioravante, a palavra é sua. Eu que agradeço suas palavras, Ayrton. Realmente é um marco importante. Mas, antes de mais, eu gostaria de cumprimentar a Silvia, realmente, pela presidência dela na MESP, porque realmente ela é uma guerreira e, como você mesmo falou, ela entrou numa pandemia para brigar mesmo e batalhou aí. Então, a Associação de Engenheiros do Metrô de São Paulo está de parabéns por tê-la no comando dessa entidade. Precisamos de várias mulheres guerreiras assim. Eu também não poderia deixar de agradecer o apoio irrestrito que eu tenho do nosso secretário João Otaviano, do nosso atual governador e do ex-governador João Dória, que deu total apoio à ideia de se criar, restabelecer as ferrovias no estado de São Paulo, né? Então, é um marco importante e eu recebi essa missão de coordenar um grupo de pessoas. Até eu cumprimento a todos que possam estar aqui. Também tem duas mulheres, viu, Silvia? A Mônica, que ela não é só, ela é uma assistente minha, de primeira linha. A doutora Simone, que é uma advogada que não entendia nada de ferroviário, e hoje ela é considerada pela Procuradoria do Estado como uma pessoa com entendimento profundo, porque para você criar uma nova lei e criar legislação para atender a short line foi motivo de muito estudo, muita pesquisa. Então eu tenho lá a Mônica, a Simone, o Luiz Rego que está aí, o Marcelo, o Paulo, o Alexandre. É uma equipe pequena, mas batalhadora. Quero agradecer na pessoa do Ivan o apoio irrestrito e solidário sempre do Instituto de Engenharia, que não falta momentos e ações de nos colocar à disposição, colocar todo o Instituto de Engenharia através da equipe do Divisão Ferroviária, do Vicente Abate, de outras grandes pessoas que participam, né? Professor Wagner. Então, a gente está sempre contando com esse braço forte do nosso lado aí, que é o Instituto de Engenharia. Gostaria de, nesse momento, fazer um breve relato de tudo como começou, né? E fazer uma apresentação. Então, eu pediria para o Luiz Rego colocar, e aí nós vamos apresentando, falando, colocando, e para vocês poderem entender um pouco mais. Muito bem. Então, a apresentação aí está. Foi criado, então, foi o que deu esse marco legal das ferrovias pelo governo federal, né, que foi a PL 261 do nosso querido senador José Serra, que deu o impulso, né, de aproveitar as ferrovias existentes que são utilizadas e as não utilizadas, né? E como o próprio Ayrton falou, tem muito trem que passa em São Paulo e não deixa um tostão, né? A única coisa que eles deixam para nós é os grãos que caem para alimentar os passarinhos do estado de São Paulo. Mas isso é pouco, nós precisamos de mais, né? Então, aí nós temos a matriz logística do estado de São Paulo e do Brasil. A predominância total da rodovia, né? É muito forte a predominância da rodovia. Os outros modais, o aéreo, significa 2%, o duto via 3%, e a ferrovia, o modesto 11%, sendo que, se tirarmos o metrô e a região metropolitana de São Paulo, CPTM, nós teremos, cai para 2% somente. Então, realmente, é um setor que foi abandonado, como a Ayrton colocou, quando nós tínhamos a FEPASA, que era considerada uma das melhores companhias ferroviárias do mundo, onde tínhamos mais ferrovias do que o próprio Estados Unidos,
mais de 40 mil quilômetros, e acabamos minguando aí para o mísero volume de ferrovias insignificante, principalmente no estado de São Paulo. Se repete no Brasil também a participação rodoviária, 60%, então 23% das ferrovias, sendo que esses 23% praticamente está consolidado em 2, 3 produtos, né? O agronegócio e mineração. E aquaviário cresceu um pouquinho, 13%, isto também em função da nossa intermodalidade das hidrovias do Tietê-Paraná, que nós tivemos o plano diretor nosso aprovado e está funcionando muito bem. O ano passado tiramos 185 mil caminhões que vêm de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso, até Pederneiras para fazer o transporte aos trens, levar o produto no Porto de Santos. Então, começamos a crescer. E pode passar, Luiz. E aqui nós temos a infraestrutura viária de acesso à região metropolitana de São Paulo totalmente saturada. Então, nós temos os corredores, por exemplo, nós temos a Castelo Branco, aqui, ó, nós temos os níveis de serviços no eixos estaduais, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, chegando em São Paulo, Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes, totalmente saturados. A Castelo Branco será prorrogado a marginais até o 32, mas está totalmente saturado. E, com certeza, essas marginais logo atingirão o pico, né? Então, hoje nós temos um problema sério, no Rodoanel também, é uma via praticamente urbana e parada. Volta um pouquinho ali, Luiz, está sendo muito rápido. Aqui vocês podem notar que o Rodoanel, para fechar, está faltando o vetor norte, né? E nós já apresentamos um estudo ao nosso governador Rodrigo Garcia e o novo projeto de um novo Rodoanel saindo na altura do quilômetro 50 da rodovia Castelo Branco, da Anhanguera, da Bandeirantes. Por quê? Porque este Rodoanel praticamente virou um Rodoanel urbano, que está congestionado todas as horas e todos os momentos. Então, realmente, já estamos pensando em ampliação do Rodoanel. Inclusive, algumas das vias até a região aqui de Sorocaba, descendo para o litoral, atingindo a macrometrópole, que é formada da região de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba e a Baixada Santista, Santos, né? E abrangendo todo, e abrange totalmente a região metropolitana de São Paulo. Então, este novo, a macrometrópole, tem um estudo do Pantl, tivemos oportunidade de apresentar ele, até estava o pessoal do CRES, estava todos os convidados, no Instituto de Engenharia, foi apresentado no Instituto de Engenharia, e ele está servindo como um guia para os futuros projetos, inclusive ferroviários de curta e longa distância dentro do Estado. Pode passar, Luiz. Então, aqui, vocês estão vendo a legenda aqui. Essa legenda mostra o setor do Estado de São Paulo todo, né? Então, onde nós temos verde, nós temos um bom fluxo de rodovias. Nós temos praticamente todas as rodovias agora, as vicinais serão asfaltadas. Teve um projeto agora do governo do Estado, comandado pelo governador atual, Rodrigo Garcia, de 5 mil quilômetros de vicinais e mais 3 mil quilômetros de recuperação de estradas existentes, com correção de ângulo de curva, drenagem. Então, isso é uma meta muito importante. E as estradas rurais, né, que atendem o agronegócio, o microagronegócio,
hortifrutigranjeiro e a produção de café, laranja, batata, que antigamente usavam a ferrovia para isso, né? Então, vocês podem notar que a região da macrometrópole de São Paulo está totalmente saturada, está totalmente em vermelho. Então, nós temos que buscar realmente uma alternativa que viabilizar esta necessidade e você poder ter uma conectividade com a região do estado de São Paulo com a macrometrópole. Nós temos na macrometrópole de São Paulo 4% de território, com 29 milhões de pessoas habitando. 36% com o restante dos 20 milhões. E colocando também que 70% de toda a produção do estado de São Paulo, o destino final é a região metropolitana de São Paulo. Então, realmente, nós temos uma necessidade de implantar o mais rápido possível malha ferroviária no estado de São Paulo, com novas linhas, greenfields, né, para você poder atender a necessidade. Pode passar, Luiz. Então, aqui foi criado o grupo de trabalho, né, no qual eu sou coordenador. É uma portaria conjunta da Secretaria de Logística e Transporte, da Secretaria de Orçamento e Gestão e da DERSA, que temos pessoas da DERSA que está participando junto com a gente, né? Então, esse é o grupo formado. Então, qual o objetivo nosso? Desenvolver, criar e acompanhar o planejamento ferroviário do Estado de São Paulo, né? Nós estamos criando realmente um departamento ferroviário. Criar o Plano Estratégico Ferroviário de São Paulo. Atração de investimentos no modal ferroviário e melhoria de interconectividade dos sistemas modais. Pode seguir, Luiz. Então, no Plano Estratégico Ferroviário, né, dentro do Estado de São Paulo, nós buscamos equilibrar a matriz de transporte de carga, eliminar os gargalos logísticos, reduzir custos, aumento da mobilidade, diminuição do tempo de viagem, aumentar a capacidade de transporte de carga, reduzir a emissão de poluentes, que é importante, com a meta assumida pelo governo de São Paulo até 2050, reduzir a zero a emissão de poluentes. Desenvolvimento econômico, diminuição do tráfego e acidentes, aumento da qualidade de vida, desenvolvimento da infraestrutura e logística, integração com os demais modais e desenvolvimento do turismo e cultura. Muito bem. Aqui, quando se fala da evolução da malha ferroviária, nós vemos nesse quadro algo muito interessante, né? Antes de 1900, nós tínhamos essa composição ferroviária no estado de São Paulo, focada realmente nas regiões da produção de café, né? O Brasil era um grande exportador de café. Eu sou descendente de italiano, meu avô veio como imigrante e ele procurou ter uma terra para plantar café, onde tiver, na região de São Paulo, na região de Itu, onde tivesse condição de fazer um ramal ferroviário para tirar a produção. Então, o que nós estamos recriando é a ferrovia de antigamente, onde ela possa atender a região produtora do agronegócio e atender as indústrias também, né? Então, aqui nós temos de 1900 a 1930. Foram 30 anos de muita expansão ferroviária no estado de São Paulo. Depois, de 1930 a 1950, chegamos no Vale de Ribeira, Paranapanema, a região de Avaré, Apiaí, a região de Presidente Epitácio, a região de Panorama e, com a antiga FEPASA, conexão com a rede federal da Malha Oeste, que era da rede ferroviária, de Bauru para frente, né?
E após 1950, essa era a composição da malha ferroviária do Estado de São Paulo. Vamos ver um pouquinho para frente que em 1987 teve algumas modificações, algumas sinalizações na região de Rio Preto e na macrometrópole de São Paulo e na região metropolitana, né? Com o advento da CPTM, que ficou com as malhas da FEPASA de passageiros, né? Então se criou a CPTM e depois com o advento do metrô. Então, a consolidação da evolução da malha ferroviária na macrometrópole de São Paulo com passageiro. Carga no estado de São Paulo praticamente foi extinta. Né? Pode seguir, Luiz. Então, aqui nós vamos ter um cenário que mostra muito bem o que está acontecendo. Nesta linha azul é a malha paulista, operada pela Rumo, que vem do Mato Grosso e desce até Santos com milho, soja e alguns outros componentes agrícolas, mas muito pouco. Mas ela consegue levar praticamente 50 milhões de toneladas de carga ao ano para Santos e retorna no máximo com 24 milhões de toneladas, que são produtos de fertilizantes, né? Então, desculpa, não é 24 milhões, ela volta com no máximo 3 milhões de toneladas. Então, aí mostra também a ociosidade do trem. E hoje, na região metropolitana de São Paulo, todos os fabricantes de insumos para agronegócio, na região de Campinas, na região de Sorocaba, Piracicaba, fábricas de tratores, e hoje é levado para o Mato Grosso e para Rondônia, todo o alto do Brasil, Amazônia Legal, totalmente de caminhão. A linha verde nós temos a MRS, que desce com minério e um pouco de também café, da região de Minas, e desculpa, a verde é a VLI, e a preta aqui embaixo é a MRS, né? Muito bem, seguindo nesse mapa, por favor, Luiz, nós chegamos a um cenário desastroso. Nós temos no estado de São Paulo a malha ativa, 2.390 quilômetros, que é praticamente composta pela malha paulista, a VLI e a MRS e a FCA. Então, notamos o seguinte, e a região metropolitana pela CPTM e pelo metrô. Hoje, malha desativadas do estado de São Paulo significa 2.530 quilômetros. É uma verdadeira cicatriz urbana no interior do estado de São Paulo, atravessa as cidades, trazendo uma Cracolândia a céu aberto, trazendo divisão das cidades e desvalorização total e desincentivo das indústrias investir no interior do estado de São Paulo. Isto é um cenário que, se a gente notar nesse mapa, você tem a linha da Baixada, que vinha de Cajati a Santos, então nós iremos aproveitar a parte da Baixada, ali de Itariri até Santos, até Praia Grande, para usar como VLT, não mais como trem de carga. Aí nós temos, na região de Sorocaba, Itapetininga, Tatuí, que pode ser hubs de movimentação de carga, ligando tanto a Piaí como a Varé. Então, nós temos muitas indústrias, 78% da produção agrícola do estado de São Paulo está exatamente do Rio Tietê para baixo. Então, aonde nós temos 2.530 quilômetros de ferrovias totalmente desativadas. Então, nós fizemos várias reuniões
na região de Ourinhos, na região de Presidente Prudente, na região de Lins, Bauru, Rio Preto, Araçatuba, Marília, na região de São José dos Campos, na região de Santos, no litoral de Santos. Estamos ainda fazendo outras reuniões, devemos fazer uma reunião em Campinas, na Unicamp. Então, nós estamos reunindo todos os prefeitos dessas cidades e empresas locais. Então, é incrível o potencial de carga que tem para a ferrovia. Então, nós temos o seguinte: hoje a Malha Oeste foi abananada pela Rumo porque diz que é inviável. Eles vão querer ligar a Malha Paulista com a Malha Sul, ligando a Londrina, Maringá, a Curitiba e o Porto de Paranaguá. Mas esquece do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está relegado. Eles usam o Estado de São Paulo quando eles querem. Hoje é o maior depósito aberto de sucata ferroviária. Então, nós não podemos aceitar isso. O nosso secretário não aceita isso. O nosso governador também não aceita. Apoio total. Nós temos a PL 148, que está na Assembleia Legislativa. Deve ser aprovada em caráter de urgência. A criação da ferrovia no Estado de São Paulo, Departamento Ferroviário do Estado de São Paulo. Aqui nós temos o perfil da carga, né? O Luiz, volta um pouquinho ali, um pouco, por favor. Então, como eu estava dizendo para vocês, e mesmo esta vermelha que são utilizadas não traz produto para São Paulo e não atende o Estado de São Paulo. Só atende o Estado de São Paulo é um corredor de passagem ferroviária, trazendo muitos problemas para nós, mesmo nas cidades onde passam os trens com alta capacidade de carga, né? Então, nós precisamos mudar esse cenário. Pode seguir. Aqui, um perfil da carga que nós estamos levantando, né? Então, 70% hoje é do agronegócio. Digo que é de passagem, não são produtos do Estado de São Paulo. Mas foi um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós estamos chegando realmente que o produto, a ferrovia no Estado de São Paulo, teria também essa mesma modelagem, essa mesma divisão de carga. Setor cirúrgico, 7,9%. Papel e celulose, 4,9%. Tem capacidade, tem condição de aumentar brutalmente isso daí. Energia, 4,6%, que são os combustíveis. E mineração, 4,4%. E depois nós temos carga geral com 4%, que é insignificante, e outros produtos com 4,2%. Essa é a movimentação de carga transportada por ferrovia no Estado de São Paulo. Quando a gente fala transportada, volta um pouquinho, Luiz. Quando fala que é transportada, hoje não acontece. Esse volume são as cargas que estão passando pelo Estado de São Paulo. No caso da madeira, sim, que é a da fábrica da Bracel. No caso da energia, são as usinas de álcool e açúcar. E na mineração, são indústrias de passagem, né? E carga geral, nós não temos oportunidade de ter carga geral no embarque no Estado de São Paulo. Pode seguir. Aqui, um projeto que a gente trabalhou dentro da Secretaria de Logística e Transporte, da área de planejamento, nós levantamos o sistema intermodal, as localizações onde a gente deveria e deverá ter terminais multimodais para fazer transbordo de carga do caminhão para a ferrovia, do caminhão para a hidrovia, da hidrovia para o trem.
Então, são locais que foi desenvolvido dentro do PanTL, que nós estamos adequando, estamos criando outros mais em função dessa peregrinação que estamos fazendo pelo interior do Estado, onde temos reuniões com as lideranças empresariais e notando o seguinte, que todo mundo quer de volta o trem do Estado de São Paulo, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer vários terminais de soja, de milho, na região de Itapeva, Itararé, naquela região de Presidente Prudente, Assis, Ourinhos. É uma imensidão de carga e hoje ela é 100% de caminhão. Então, isso daí nós temos condições de, num breve espaço de tempo, fazer uma mudança nesse sistema. Pode passar, Luiz. Então, qual é o objetivo do plano ferroviário, né? Nós vamos promover novas concessões ao setor privado de linhas ferroviárias que estão ociosas, que seriam devolvidas e foram devolvidas à União, mediante acordo dos governos estaduais, do estadual e federal, e com as concessionárias. Porque, por exemplo, a Rumo devolveu a Malha Oeste para o governo, mas ela tem que tomar conta até uma nova relicitação que deverá acontecer em 2025. Então, hoje nós podemos voltar a operar o short line com as empresas interessadas, sentando na mesa a concessionária atual, mesmo ela tendo devolvido, mas ela está tomando conta da via, o governo federal e o governo estadual, e fazendo um termo de conduta, um ajuste, um COI, cooperação entre as partes, e realmente poder fornecer novos projetos, uma nova acepção de linhas regionais de short lines, usando o marco regulatório da 12.427, que abre ao interesse de operadoras privadas e obriga as concessionárias a manter 10% de ociosidade dentro da malha. Isso é uma coisa muito importante, essa lei do senador Serra, porque faz com que tire a predominância total somente do concessionário que opera essa malha, deixando livre para ele atender na modalidade short line ou poder passar o trem de algumas companhias que assim o fizerem. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Bracel, que comprou 5 locomotivas e 440 vagões. Esses vagões que ela comprou são vagões adaptados à carga dela. Então, hoje, com essa questão do short line, a gente pode trens mais leves, locomotivas que consumam menos combustível, mais leves também, vagões adaptados ao segmento do próprio operador de short line para o atendimento do seu cliente. Então, isto é uma coisa que vai acontecer. E planejar e tornar viável a nova infraestrutura ferroviária. Pode passar. Aqui são algumas das reuniões que nós fizemos, né? Reuniões com prefeituras da região de Ourinhos, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Itapetininga, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Lins e Araçatuba. São muito boas reuniões. Na foto do centro foi na Intermodal, nós tivemos a participação também. Ministério da Infraestrutura, Governo Mato Grosso do Sul, nós estamos conversando para termos uma condição de fazer uma operação conjunta de um short line interestadual, né? Então, nós estamos participando em eventos, palestras, tratativas com o setor privado. Por exemplo, nós temos uma capacidade de 100 mil containers da região de Varginha para o Porto de Santos, de Varginha, e vai totalmente rodoviário. Então, com uma combinação junto com a MRS, o governo de São Paulo, junto com o governo de Minas Gerais, nós já estamos tratando para reativar a malha de Varginha até Cruzeiro.
a cidade do nosso querido Vicente Abbate, aonde será um terminal de transbordo e conectividade com a malha da MRS. Então, voltando às condições, à característica original, aquela que deu o nome à cidade de Cruzeiro, né? Então, esta participação sempre terá que ser com a conotação privada, porque o governo do Estado de São Paulo vai dar total apoio às short lines estaduais, irá regulamentar, irá autorizar. Pode seguir. Então, aqui é o nosso plano de trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos fazendo o diagnóstico da situação atual, as linhas existentes, as linhas operacionais, as linhas subutilizadas, as linhas ociosas, as linhas históricas, projetos, status das concessões federais. Então, nós estamos falando muito com as concessionárias e eles têm total interesse de que o short line também prossiga, porque como eles, em linha que esteja operando, é rentoso para a companhia, para a concessionária também, poder pôr um outro trem na sua malha e cobrar para que ele possa estar usando a malha, né? Então, o levantamento de oportunidades dentro do plano de projetos existente, nós temos o PDDT, o PAN-TL e os polos logísticos já bem definidos dentro do Estado de São Paulo, né? E áreas de influências das ferrovias, como cidades como Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né? Campinas, que poderá ter também o seu VLT nessas malhas ferroviárias e compartilhando com o trem de carga, né? E planos estratégicos ferroviários na definição dos objetivos. Qual é o nosso objetivo? É atender, diminuir, tirar fluxo de caminhões nas estradas, né? E ter uma harmonização dos modais, definição de diretrizes gerais e definição das linhas de ação. Então, poderemos ter passageiros e carga sendo operado pelo mesmo operador do short line, o mesmo operador logístico, ele poderá se interessar por operar carga e passageiro, como acontece com a Vale, na linha dela de Carajás, que tem os dois, passageiro e carga, também como tem em Minas Gerais. Então, esse é o objetivo nosso. Pode seguir. O projeto da nossa Lei 148 dispõe sobre o Subsistema Ferroviário de São Paulo, a organização do transporte ferroviário de carga e passageiros no Estado de São Paulo, fora a região metropolitana de São Paulo, onde atua a CPTM e o metrô. Dispõe sobre o uso da infraestrutura ferroviária e os tipos de outorga para exploração indireta de ferrovias no âmbito do Estado de São Paulo. Então, nós teremos, por esse novo marco legal, a possibilidade de a União, em parcerias com o Estado e municípios, fazer com que possamos utilizar a malha ferroviária. Então, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, será um vetor de desenvolvimento, apoio à iniciativa privada, apoio aos municípios e apoio total aos operadores de short line. Nós temos recebido alguns operadores dos Estados Unidos interessados realmente em operar essas ferrovias na composição, na modelagem que iremos apresentar a eles em breve, logo que terminar o nosso trabalho. Pode seguir. Então, senhores, com isso eu termino a nossa apresentação. Agradecer em nome do nosso secretário João Otaviano Machado Neto, da nossa chefe de gabinete, doutora Priscila, que ela é supervisora do grupo de trabalho, e no meu nome, que sou coordenador do GT de Ferrovias. Eu agradeço muito, doutora Silvia, pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua
olhos brilhando, a sua, do Ayrton, de todo mundo, com a questão ferroviarista no estado de São Paulo. Então, vamos recriar realmente a ferrovia de volta no estado de São Paulo. Eu agradeço muito suas palavras, não estava previsto eu falar, mas quando o senhor diz que quem nunca entendeu de trilhos e passa a entender, porque trilhos a gente diz que quando vem eles ficam nas veias, e nós aqui, como voluntários na IAMESP, realmente temos trilhos nas veias, doutor Fioravante. É uma coisa apaixonante e que realmente a gente sabe que só traz progresso, só tira poluição, só tem benefícios. Todos os modais são complementares, mas nós realmente temos trilhos nas veias. Ayrton, eu passo a palavra para você, que eu não sei se você tem perguntas aí no chat para o doutor Fioravante, mas eu agradeço de antemão a presença de todos até agora nos ouvindo e a sua tão rica palestra, Fioravante. Obrigada. Bom, nós não teremos espaço aberto para vós, os participantes, mas temos um espaço aqui escancarado no nosso chat. Então, nós ainda temos alguns minutos, nós podemos complementar com essa sessão de perguntas e respostas a brilhante palestra do Dr. Fioravante, que tanta esperança nos traz, né, para aqueles que acreditam que a ferrovia é não só uma ferramenta de desenvolvimento regional, social, urbanístico, ambiental, mas, sobretudo, de reforço da identidade de diversas regiões que se viram órfãs, né, sem essa ferramenta. Eu vou ler, então, algumas perguntas aqui e solicitar que quem ouviu a palestra agora, doutor Fioravante, possa também encaminhar mais algumas perguntas pelo chat, porque nós temos ainda alguns minutos. A primeira pergunta é do Marcos Lucas. Marcos Lucas nos diz: boa noite a todos. Até que ponto o Estado de São Paulo está disposto a enfrentar a Rumo e a ANTT para que a concessionária faça o que dela se espera, ou seja, recuperar trechos sucateados e colocar a oferta de serviços onde temos demanda? Muito bom, é uma boa pergunta. Realmente, com a edição desse marco legal que foi aprovado pelo Senado, a ANTT, ela é a autoridade ferroviária da União. E a área de domínio dessas ferrovias que cortam São Paulo é da União. E este marco legal veio a possibilidade de fazer parceria com estados e municípios. E assim, não é uma opção de fazer ou não fazer. Então, a Rumo terá que aceitar. E ela está aceitando de bom grado. Tanto é que nós estamos em conversações com eles da malha sul. É uma malha que eles vão pedir a renovação antecipada e já nos prontificou de nos autorizar a trazer os operadores de short line para a malha sul dentro do estado de São Paulo, no maior compromisso de união, de atendimento, sem discussão e sem briga. Sentar na mesa e cumprir a legislação do marco legal. Obrigado, Fioravante. Agora uma pergunta do nosso querido Emiliano Afonso, que já foi presidente aqui da IAMESP. Ele começa a sua pergunta parabenizando você, achando que foi uma excelente palestra. Parabéns. Qual é a velocidade atual da malha ferroviária paulista? Imagino que seja a velocidade dos trens nessa malha. Olha, isso infelizmente é lamentável, né? O Javina aí é um grande parceiro nosso aí, entende bastante de ferrovia. Você veja só, a malha paulista hoje, ela tem uma velocidade consideravelmente boa, uma média de 80, 70 km por hora. Quando passa em Rio Preto, nas cidades, ele diminui bastante. Está sendo feito o ramal de tirar o trem de dentro de São José do Rio Preto, o que possibilitará a construção do VLT nessa malha dentro das cidades de Rio Preto. Aí ele cai para 10 km, 15 km de velocidade. Então, em média, você tem na malha paulista, na média de 60 km. Na malha sul, você não passa de 20 km de média de velocidade. E na malha oeste, não chega a 10 km a velocidade média.
Então, nós temos uma deficiência de infraestrutura na recuperação das malhas, incrivelmente. Esta questão das concessões das malhas que foram entregues na ocasião, quando foi devolvida a FEPASA para a União, foi essa participação da ALL no modal ferroviário no estado de São Paulo. Eu poderia, sem sombra de dúvida, falar para você que foi criminosa, porque quando a Rumo assumiu, realmente ela teve muita dificuldade. Nós tínhamos na presidência da Rumo o Júlio Fontana, que é um conhecedor profundo, um guerreiro, um ferroviário nato e uma perseverança muito grande. Perderam muito dinheiro, jogaram muito dinheiro, porque não se imaginava que uma concessionária que os antecedeu conseguisse estragar tanto a ferrovia. Você tinha um parque ferroviário fantástico, as oficinas em Sorocaba, em Bauru, em Mairinque, sucatearam tudo, não tem mais nada. Jogaram tudo fora, venderam como ferro velho. Tiveram a capacidade de vender locomotivas no ferro velho, vagões. E você tinha a malha sucateada e mais de 5.000 vagões jogados em todas as cidades como criador de mosquito para dengue. Aconteceu isso em Ribeirão Preto, aconteceu em Sorocaba, Iperó, Bauru, Marília e assim por diante, na região de Itapeva, Itararé. Então é lamentável isso, realmente foi uma judiação que foi feita. E isso foi permitido pelo governo federal. Então, este novo marco legal trouxe o renascimento para o setor ferroviário de uma esperança para o setor industrial, porque a indústria ferroviária do Brasil, eu aproveito a presença do Javina para tirar o chapéu para eles, de continuar lutando 2 anos sem pedido e continuando lutando, correndo atrás. Quer dizer, nós temos que apoiar realmente esse setor. O que depender da minha pessoa, do meu secretário, desse governador, terá todo o apoio ao setor ferroviário, porque realmente é um setor que precisa voltar a existir. Não se contempla investimento sem a ferrovia. Meu avô falava, nunca acabe com a ferrovia, senão vocês vão acabar com a geração dos seus netos. E nós estamos assistindo isso daí. Então, realmente, eu acho que é importante essa postura e esse marco legal que nos trouxe uma esperança, não só para os operadores, para os governos estaduais, como para o setor ferroviário como um todo. Voltando à pergunta do Emiliano, você imagina um equipamento pesado que foi dimensionado para operar 60 km por hora, 70 km por hora, operando continuamente a 10 km por hora, o desgaste que isso não causa no equipamento, redução da vida útil, aumento de consumo, etc. e tal. Mais uma pergunta aqui do Marcos Lucas. Alguns anos atrás, o governo estadual anunciou diretrizes para um PDTL que previa retirada de armazenamento de cargas de grande volume da macrometrópole para 4 eixos ao redor, como Campinas, Sorocaba, por exemplo. Esse projeto continua? Sim, esse projeto continua. Este é o que nós estamos fazendo no PANTL. Resgatamos projetos anteriores e são os terminais multimodais. Então, nós temos os vetores, né? Então, nós queremos trazer o trem de carga e de passageiro, como está saindo o TIC para Campinas, para Sorocaba, para a região de São José dos Campos, e ser terminais multimodais nessas regiões, né? Onde você possa consolidar a carga e fazer o transbordo para os modais. O brasileiro assusta um pouco com a palavra transbordo, mas isso no mundo inteiro é feito com muita facilidade, com custo baixíssimo. Então, temos viajado constantemente para fora do Brasil. Minha vida foi sempre na infraestrutura, na área de mobilidade, de logística, e a dificuldade é querer fazer. O brasileiro, quando quer fazer alguma coisa monstruosa. E você vai nos Estados Unidos, é simples o transbordo. É coisas que qualquer um de nós que estamos aqui consegue visualizar e entender. Mas, às vezes, o Brasil não se põe a mão na massa, é uma indústria de projetos. Então, vamos parar de fazer projeto e vamos fazer a ferrovia andar. Eu acho que isso é o que nós precisamos, entendeu? Sair da prancheta e ir para ação.
Uma manifestação aqui do Daniel Machado. Primeiro, parabéns pelo plano. São Paulo tem condições e deve ser o Estado a tomar a frente no transporte ferroviário. Será uma quebra de paradigma. O Pedro, que nos identifica pelo sobrenome. Qual a importância da reativação da Malha Oeste e sua conexão com o ferroanel proposto no PAN-TL, ligando pela linha verde o Porto de Santos? Olha, isso daí, Ayrton, eu considero o mais importante para o Estado de São Paulo é a Malha Oeste. É uma linha de integração nacional. Você integrar o Mato Grosso do Sul, podendo chegar do Atlântico ao Pacífico, chegar a Santa Fogaça, lá no Chile, até o Porto de Santos. Então, é sensacional, porque você consegue criar o rodoanel ferroviário, que está no plano do PAN-TL, e também integrar exatamente com o Porto Fer dentro do Porto de Santos. Então, é sensacional. E mais o projeto da Linha Verde, que terá total conectividade com o sistema ferroviário. Então, você forma um corredor da Sul, Malha Oeste, com a macrometrópole de São Paulo, com a Linha Verde. E mais um detalhe, nós fizemos o plano diretor da hidrovia, está tendo conectividade, a hidrovia está trabalhando direto. Este ano, com mesmo essa crise que acometeu, devemos tirar 15 milhões de toneladas de transbordo ao trem e também estamos editando a hidrovia metropolitana, que o projeto está pronto para os secretários Penido e João Otaviano levar ao governador para assinar. Com isto, nós temos condições de fazer uma integração da hidrovia com o ferroanel dentro do estado, dentro de São Paulo, e com os terminais multimodais no entorno da macrometrópole. Isto não é uma coisa que pode acontecer, tem que acontecer. Agora chegou a hora de as entidades, as próprias concessionárias rodoviárias entender que eles não têm uma concessão rodoviária, eles têm uma concessão de carros parados. Carro parado não paga pedágio. Então, nós teremos que ter uma taxa do pedágio, um reequilíbrio, passando para o setor ferroviário, para que possamos fazer o ferroanel e criar sinergia como está no PAN-TL. O projeto de lei 148/2022 seria a salvação para a centenária Estrada de Ferro Campos Jordão, que está abandonada? A pergunta vem de Luiz Felipe Dias Santos. Olha, essa legislação será um divisor de águas. O renascimento não só da ferrovia de Campos do Jordão, como várias outras ferrovias que poderemos existir de passageiro e trem turístico. Você imagina só, a indústria Votorantim tinha a ferrovia da própria estrada de ferro Votorantim. Paralisou porque não tinha aonde colocar essa carga, não tinha conectividade com a Malha Oeste. Realmente, esta oportunidade renasceu. Eles estão fazendo projetos e estamos conversando para realmente tirar toda a produção das indústrias de trem. Então, você pode trazer bauxita lá de Poços de Calda, alumínio, totalmente para as indústrias de alumínio, levar daqui para lá, trazer de lá para cá, voltar a utilizar o setor ferroviário, conectando, saindo de uma malha, entrando na outra, né? Quer dizer, então, eu acho que isso daí, sem sombra de dúvida, o mais importante é que nós temos a área de domínio ferroviário. Então, se a União fala, não, essa linha está sobrecarregada, mas a área de domínio da malha permite a colocar mais uma via de férrea. Então, isso poderá ocorrer. Então, isso é muito comum fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente. E nós temos uma área de domínio muito grande da via férrea, então nós não temos problemas. Inclusive, até a cidade de São Paulo tem hoje interesse de operar short lines, tanto de carga para colheita de resíduos sólidos de construção, como lixo, que você entulha a cidade inteira de caminhões aí, levando para um aterro sanitário e um depósito de resíduos sólidos aí na região de Itapevi.
poderá ser feito de trem, de trem e também de hidrovias, né? Então, é a otimização dos modais, né? Silvio dos Santos, responsável pelas ferrovias de Santa Catarina. Aqui sofremos com a paralisação das linhas da Rumo Malha Sul, pois utilizamos insumos de São Paulo e abastecemos o mercado de carne de suínos e aves do Sudeste. Gostaria de propor uma parceria entre os estados de São Paulo e Santa Catarina. Isto é muito importante, Silvio. É uma boa colocação sua. Nós sofremos também com a falta da malha paulista, malha sul. Veja só, você tem toda a produção de arroz praticamente que se consome em São Paulo vem do Rio Grande do Sul, totalmente de caminhão. A região de Santa Catarina, o que traz de refrigerado para cá, de frangos, de proteínas animais, é impressionante. E nós temos hoje a malha sul totalmente paralisada. Tem terminais dentro de Mairink, da Cargill, que está fechado, porque não tem o trem. Então, você tem em Mairink, onde você cruza a malha paulista, a malha oeste com a malha sul. É um triângulo de 3 ferrovias dentro da metrópole de São Paulo. É um absurdo um negócio desse. Então, realmente, com este projeto, nós queremos reativar dentro do estado de São Paulo, como nós estamos fazendo com o Mato Grosso do Sul, fazendo uma parceria, leis específicas também, para a gente poder ter sinergia para voltar a operar de Santa Catarina para São Paulo, do Rio Grande para São Paulo, com acordos operacionais entre os estados e junto que a União nos autorize. Então, isto é muito importante. Só teremos as ferrovias de volta se tiver mão forte dos estados e os operadores privados de short line de outros locais do mundo vierem para cá e realmente mostrar que é viável. A ferrovia tem muita carga. Então, tem muita gente que fala, não adianta colocar ferrovia que não tem carga. Lógico que tem. Invista na via férrea. Eu recebi uns empresários que eles querem pegar uma linha férrea como a Malha Oeste e refazer. Custa $1 bilhão. E eles fazerem a locação desta malha para quem quiser operar. Então, o trem do Ayrton, o trem do Javina, o trem da Silvia pode rodar. Lá calcula o número de vagões, a tonelagem, o equipamento, paga X por utilização da malha. Como um pedágio, um concessionário de malha ferroviária. Por que não? Então, isto é o futuro do Brasil. Nós temos que fazer isso. Nós estamos muito atrasados, né? Então, se você for notar o seguinte, a fala do BRICS, né? O país mais atrasado do BRICS está o Brasil hoje. Porque nós não temos setor ferroviário atuante. Nossa modelagem é somente na rodovia. Nós temos que mudar esse cenário. Então, com pessoas como vocês que estão aqui hoje nessa live, pode e deve fazer a diferença junto com a gente. Em função da hora, nós vamos encerrar as inscrições de perguntas para que a gente possa responder aquelas que foram feitas até agora. A próxima é do nosso amigo Charles Marot. Durante tanto tempo atuou lá no BNDES, analisando projetos, inclusive, aqui do metrô de São Paulo e CPTM. Felicitações pela exposição. Pode-se vislumbrar um cronograma estimativo para a implementação dos primeiros empreendimentos? Pode-se também estimar uma velocidade padrão para esse tipo de serviço? Olha, Ayrton, boa pergunta. Nós temos agora, olha só, Lençóis Paulistas é um celeiro de indústria de celulose. Então, a Bracel, nós vamos ter uma ferrovia ligando Lençóis Paulistas a Pederneiras para dar conectividade com os trens da MRS, que é a linha da Rumo. Então, será uma ferrovia privada da Bracel, conectando onde o trem dela entra direto e leva para Santos, que ela já está com 440 vagões e 5 locomotivas. Nós temos, por exemplo, essa nova malha
a linha verde, que devemos abrir licitação esse ano ainda. Nós já estamos finalizando a modelagem econômica, então devemos mostrar para o governador a viabilidade. Tem grupos interessados em participar da licitação para assumir essa concessão. E tem também empresas, por exemplo, como as trades, né? Todas elas se interessando em operar. Quando fala que precisa operar, tem que reformar a malha existente, a via permanente. Então, teremos que ter investimento, será garantido para ele todo investimento dentro do payback até o final do contrato. Então, eu acho que isso dá um pouco de segurança jurídica, esse novo marco legal e essa nova legislação que nós estamos implantando. E eu gostaria de ver, e eu acho que nós vamos ver ainda, a malha oeste tirando carga de Mato Grosso do Sul este ano ainda. Só para você ter uma ideia, de mineração da região que agora a Vale vendeu para a JBS, a operação mineral lá do Mato Grosso do Sul, de Corumbá, você tem 700 carretas 700 carretas por semana vindo até Mogi das Cruzes, trazendo minério. Não só trazendo minério para São Paulo, não deixando nada de valor agregado e estragando as nossas rodovias. São carretas com alta capacidade de tonelagem, então são cargas que não deveriam estar na rodovia, e sim na ferrovia. E hoje ela está na rodovia. Então, madeiras também rodando na rodovia, Castelo Branco, na Bandeirantes, na Anhanguera, isso realmente não deveria acontecer mais. Então, são cargas que praticamente é impossível hoje você pôr numa rodovia com uma carreta de 9 eixos, 60 toneladas e de 32 metros de comprimento. É muita coisa. Uma pergunta aqui também do nosso colega Ivan Waitali. Ele começa cumprimentando você, Fioravante. Agradeço a brilhante apresentação, aprendi muito. Pergunto, quando poderemos ter em nosso estado o departamento ferroviário operando e as autorizações de short line em andamento? Então, realmente, essa legislação de criação da lei, nós já estamos trabalhando na Secretaria, sob orientação do nosso secretário João Taviano, para criar realmente, retornar o departamento ferroviário dentro da Secretaria de Transporte, é o que dava suporte à FEPASA. Então, nós não iremos criar uma nova FEPASA, porque o novo modelo será totalmente privado. Então, nós teremos um departamento ferroviário do Estado de São Paulo para regulamentar e mais, na sequência, teremos uma agência regulatória do sistema de transporte ferroviário do Estado de São Paulo, para regulamentar junto às concessionárias que utilizam o espaço territorial de São Paulo e operam dentro do Estado de São Paulo. Então, realmente, a ferrovia está vindo para ficar de volta no São Paulo. E eu acho que isso é um pedido de desculpa para o povo paulista do tempo que foi socateada a ferrovia. Então, esse governo está mostrando que é inconcebível ficar sem a ferrovia. Então, é um marco importante no estado de São Paulo. Pergunta do Marcos Lucas. Como o estado de São Paulo viu a decisão do governo federal de paralisar o projeto da Ferrovia Norte-Sul em Estrela do Oeste Paulista, entregando a carga para Rumo via Malha Paulista? Então, nós tivemos algumas reuniões com o Minfra, né? Secretário Nacional de Transporte. Inclusive, ele nos solicitou para que desenvolvesse um projeto de fazer um terminal multimodal ali pelo Estado. E nós expressamos a nossa tristeza de o trem que vem do Mato Grosso não subir na Norte-Sul, porque não tem sentido você trazer carga de tonelagem de grãos e minério para o Porto Santos. Nós estamos cerceando o desenvolvimento da indústria ferroviária, da indústria náutica, da indústria aeroespacial, utilizando o Porto de Santos como embarque de grãos, de soja e milho.
e o ministro vinha falar que estava ampliando a capacidade do armazenamento de produto agronegócio. Você tem toda a razão quem fez a pergunta. Esta carga que chega em Estrela do Oeste, ela teria que subir para Norte-Sul. Nós temos que ligar o porto de Mirirituba, ligar Itaí, nós temos que ligar todos os portos do Norte e Nordeste, da Amazônia Legal. Não tem sentido você tirar uma carga e trazer para o Porto de Santos. Então, hoje acontece isso de caminhão e de trem. Então, a Rumo já é a concessionária da Norte-Sul, então ela deveria realmente pensar em fazer com que os trens do Mato Grosso vão embarcar no Norte e Nordeste, não em Santos. Concordo plenamente. Isso é uma visão errada. E pelas conversas que nós tivemos com o pessoal da NTT, eles também entendem isso, mas eles sabem que tem uma pressão muito forte no sentido de que mantenha-se o que está operando hoje, né? Então, é um cerceamento, vamos dizer, dos próprios estados que talvez queiram que continue descendo para Santos, porque tem uma estrutura montada. Eu acho que não é tanta pressão da Rumo, mas é mais do modal do agronegócio, que também precisa pensar na oportunidade deles eles também serem investidores e operadores ferroviários, né? Muito bom. Velasquez nos faz algumas perguntas também, eu vou procurar agrupá-las. Na modelagem das short lines, quem será o responsável pela manutenção da superestrutura ferroviária e qual velocidade média é pensada para a operação? Então, essa é uma pergunta importante, porque quando se fala, e até o Javina que está aí, a gente teve algumas reuniões no nosso divisão de ferroviário, dentro do Instituto de Engenharia, e se discutia muito. Quando a pessoa, um operador de short line, for operar, ele terá que fazer a reforma da via permanente, porque ele tem que operar com segurança total e ter uma velocidade comercial que faça com que o cidadão, o cliente dele, saia do caminhão e venha para o trem. E preços competitivos, porque hoje o que acontece? Qualquer concessionária, ou a Rumo, a VLI ou MRS, eles têm uma tarifa sobre uma concessão. Então, eles querem de ponta a ponta. Se você pega no meio, você vai pagar a tarifa de ponta a ponta. Então, ela não é competitiva. Então, o short line veio para fazer o seguinte: eu vou pôr equipamento ferroviário para atender curta e média distância e vou ter um preço que concorra e seja viável na intermodalidade com o caminhão e com a hidrovia. Então, é uma concepção totalmente diferente. E todo investimento que o operador logístico fizer na malha, quem passar por ela, ou concessionário, ou outros operadores de shortline, vai ter que remunerar aquele X% da tarifa que ele vai ter que pagar para esse investidor na malha. Então, com certeza, virão concessionários de malhas ferroviárias. Já estão chegando. Eu tive uma reunião com operadores americanos que eles colocam exatamente isso. E esse seria o melhor. Ter um operador que invista na malha e cobre de quem utiliza a malha. Seria o melhor para todo mundo. E o Pádua, do CREA de Goiás, faz um comentário. Existe muita carga em Goiás com origem ou destino em Santos. Infelizmente, anda tudo de caminhão e a ferrovia está abandonada. Vamos caminhando agora para o final. Mais uma pergunta do Velasquez. Quem emitirá as autorizações para os novos operadores ferroviários? Acho que você até já respondeu, Fioravante, mas... mas eu vou colocar novamente isso, que é bom esclarecer. O que o nosso companheiro lá falou de Goiânia é lamentável isso. Realmente é muito triste ver a quantidade de caminhões que desce, né, para Santos e o modal rodoviário ser predominante numa situação dessa. A questão das autorizações, como a malha ferroviária, o domínio é federal, os estados terão que fazer um acordo operacional com o concessionário, que é a União, que ela que é dona da malha.
e o concessionário é utilitário, ele utiliza a malha, ele não vai poder dizer que é só dele. Então, isso foi uma abertura muito boa. Então, nós vamos apresentar os projetos dos clientes nossos de São Paulo, Shortlines Paulista, sentar com a NTT, que nós temos um bom relacionamento, já estamos conversando nessa linha de fazer as autorizações. Então, a União, através da NTT, vai autorizar a usar esta malha mediante a remuneração à União ou à concessionária, se tiver o contrato vigente. Então, é um COI, né? Um contrato operacional específico. E funciona muito bem. Eu fiz isso em Sorocaba com a Rumo junto com a NTT, está selado esse acordo para operar o VLT. Não tem muito segredo e é uma coisa que não pesa para ninguém. É muito mais barato do que você manter as rodovias asfaltadas dentro de um padrão internacional. Então, eu acho que é conta de chegada fácil, entendeu? Não tem muito segredo para fazer isso daí. Tem que simplificar a operação disso daí. Perfeito. Vamos então para a última pergunta dessa nossa noite tão especial. Vem da Cristina Naegeli, da EGLI, empresa fornecedora de ferrovias. Segundo ela, ela manifesta interesse de participar do GT Ferrovias de São Paulo, que eu estou imaginando que é o GT do Instituto de Engenharia. Se a Cristina tiver interesse, ela pode fornecer o seu e-mail ou alguma outra forma de contato que a gente passa para o Ivan Oetri, do Instituto de Engenharia, que pode, então, esclarecer a sua dúvida. Eu só tenho a agradecer a você, Fioravante, porque isso aqui foi quase que um MBA em política ferroviária dos novos tempos aqui no estado de São Paulo. A gente, como entidade que defende ardorosamente os trilhos, seja na sua configuração mais light, como um VLT, seja na sua configuração metropolitana, como os trens pesados das regiões metropolitanas, seja na sua configuração enterrada ou aérea, como é o metrô, ou seja, sobretudo, no transporte de cargas integrado ao porto, que faz a eficiência da logística na geração de empregos e no fortalecimento da economia, você pode contar com a AMESP. As portas da nossa entidade estarão sempre abertas para divulgar, para apoiar, para estar junto nesse desafio, que é a reconstrução de uma malha que já foi paradigma de excelência. Quem andou nos trens da Companhia Paulista de Estradas de Ferro pode atestar o serviço impecável que ela prestou. Algo equivalente hoje a um misto de metrô de São Paulo com Embraer, alguma coisa assim, de absoluta excelência. Isso nos anos 20. Se nós fomos capazes de, nos anos 20, varrer o estado de São Paulo com uma malha tão precisa e eficiente como foi a da Paulista, sem a existência de computador, que dirá agora, no início do século XXI, o que nós não poderemos fazer aí dentro de uma política como essa que você nos apresentou. Então, eu termino aqui o nosso evento muito satisfeito pela sua brilhante explanação, pela participação com perguntas inteligentes aqui. Passo, então, a palavra para a nossa presidente Silvia, para ela fazer o fecho final aqui da nossa noite. Bom, eu digo sempre que quando eu fico, a minha satisfação é grande e eu não quero ser redundante, porque você já disse o que realmente eu poderia dizer, para não segurar mais essa turma toda bacana que esteve até agora. Eu só posso agradecer muito aqueles que se inscreveram e estiveram conosco até agora. Doutor Fioravante, gratidão por tudo que você nos trouxe hoje, por esse tempo que nós não percebemos passar. Então, é sinal que realmente o assunto interessa, é um assunto que não é de todos, é um projeto para a população, é um projeto que realmente nos traz somente satisfação. Então, eu agradeço o organizador Alexandre. Eu não posso deixar de mencionar também o metrô, que é nosso parceiro, que divulgou essa live, sabe, doutor Fioravante? Nós temos uma parceria muito grande, nós nascemos dentro do metrô, hoje nós somos de metrô, mas o metrô de São Paulo é o nosso grande parceiro também. Então, muito obrigada a todos, boa noite, Alexandre. Acredito que nós podemos terminar a nossa gravação com muita gratidão a todos. Prazer em conhecê-los, aqueles que eu não tinha. Eu agradeço a todos e esse grupo maravilhoso de técnicos competentíssimos que está na plateia e a coragem que eu tive de fazer uma palestra
para tantos mestres juntos. Eu que agradeço e conto com vocês sempre. Por favor. Muito obrigado. Pode contar. Muito obrigada. Grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Esperamos você nas próximas lives aqui da IAMESP. Com certeza. Boa noite, obrigado.